Estudos da Bíblia. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. Hoje eu assisti a um vídeo no WhatsApp que me chamou muita atenção. É um vídeo sobre a ideologia de gênero que está circulando na internet, que aparece duas crianças, um menino e uma menina, falando sobre a tendência de se colocar para as crianças nas escolas aulas sobre ideologias de gênero. E eu tenho um vídeo aqui, eu vou mostrar para você, eu vou colocar o som aqui para você poder escutar, presta atenção. Está se falando muito por aí sobre a ideologia de gênero. Essa ideologia afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Ela diz que você é livre para escolher o que quiser. Como é que é? Isso mesmo, ela quer confundir você, dizendo que meninos podem ser meninas. E meninas podem ser meninos. Mas isso tá errado. Sim, muito errado. Pois com isso, eles querem confundir também a nossa fé, dizendo que o nosso Deus pode errar. Querem trocar a verdade de Deus por uma mentira. Mas o nosso Deus nunca erra. Ele nunca erra. Meu Deus me fez menina. Meu Deus me fez menino. Meu Deus não errou comigo. Eu sou o que sou porque meu Deus me fez assim. Por isso, a nossa resposta contra a ideologia de gênero é: meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Diga não à ideologia de gênero. Porque o meu Deus nunca erra. Esse vídeo mostra as crianças se manifestando contra as aulas de ideologia de gênero, que agora parece nos dias atuais uma tendência mundial, não só para divulgar uma mentira, que é que o Deus, né, o nosso Deus, aquele que criou o céu, a terra e tudo que existe, errou, e alguns homens nascem, no caso, com o corpo de homem, mas com cérebro de mulher, e algumas mulheres nascem mulheres, mas com o cérebro de homem. Mas também estou tentando, através da ciência, mostrar que a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, é um livro antigo, caduco e sem importância literal para ser guia da sociedade como um todo. Um estudo realizado por Milton Diamond, professor emérito de Biologia Reprodutiva da Universidade do Havaí, comparou gêmeos idênticos e não idênticos para entender o problema. Quando um gêmeo idêntico era transexual, em 30% dos casos o outro também era. Já entre os não idênticos, que possuem genomas diferentes, não havia correlação aparente. No entanto, o mesmo professor não soube explicar por que transexuais muitas vezes tinham tendências masculinas ao se depararem com imagens de mulheres nuas. Quando o professor diz que é normal ter identidade de gênero diferente de sexo, ele ensina sem respaldo científico e puramente ideológico. As crianças, por serem muito sugestivas, ou sugestionáveis, estão vulneráveis a mudar sua identidade de gênero por causa desse discurso. Esses são os nossos tempos atuais, gente, onde a tendência mundial é levar as pessoas aos dias de Sodoma e Gomorra, como está escrito na Bíblia. E por falar em Bíblia, vamos ver o que diz os mandamentos de Deus sobre a homossexualidade. Diz assim, ó: não te deitarás com o homem como se fosse mulher, é uma abominação. Isso está escrito em Levítico 18:22. Não te deitarás com o homem como se fosse mulher, é uma abominação. Aí você pensa assim, opa, pegou pesado, hein? Pegou pesado, tá bem. Agora vamos pegar um pouquinho mais pesado então. Está escrito: não vos enganeis, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está em 1 Coríntios 6:9. Essa passagem é interessante porque ela me lembra um pastor desses que só falam o que o povo quer ouvir, sabe? E esse pastor, ele estava dizendo o seguinte: uma mãe de um garoto assumidamente gay
né, estava desesperada porque leu essa passagem na Bíblia, né, e que está escrita lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, onde diz: não vos enganeis, nem efeminados herdarão o reino de Deus. E ela perguntou para o pastor se quando o filho dela morrer, ele iria para o inferno, o filho dela iria para o inferno. O pastor esse, que só fala o que o povo gosta de ouvir, diz o seguinte: não, minha senhora, o seu filho não vai para o inferno. Pode ficar tranquila. Deus é bondoso e cheio de amor, e certamente o apóstolo Paulo, que escreveu essa passagem bíblica, se equivocou. Também Deus se equivocou quando disse: não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é uma abominação. Está em Levíticos 18, 22. Então a pergunta é: Deus se equivocou? O Deus criador de todo o universo, o Alfa, o Ômega, o que vive e viverá eternamente, aquele cujo trono está acima dos céus, o Todo-Poderoso que é onisciente, onipotente, onipresente, se equivocou? Não. Ele não se equivocou coisíssima nenhuma, gente. Aliás, ele não poderia, pois está escrito: Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito em Números 23, 19. Então você pode estar se perguntando: mas, ô Jackson, onde é que você quer chegar com isso? Bom, primeiro eu quero dizer a você que eu amo os homossexuais, tá? Pois está escrito: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Aliás, este também é o segundo mandamento de Cristo, amar o próximo. Na família da minha esposa, por exemplo, tem um tio dela que é homossexual. E eu e ele somos amigos. Não tenho absolutamente nada contra os homossexuais, mas sou totalmente contra ensinar para as crianças na escola sobre a ideologia de gênero. Por quê? Porque isso é tendencioso e antibíblico, ou seja, vai contra a palavra de Deus. Onde já se viu ensinar, gente, para uma criança que ainda está em formação, que ela pode ter tendências homossexuais? Que isso vai levar para a criança? A criança vai parar para pensar: poxa, vai que de repente eu sou homossexual e não sabia, né? Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Olha, só para você ter uma ideia, um amigo me falou que a escola da filha dele pediu para que as crianças levassem um brinquedo. A diretora lá pediu: pai, é o seguinte, tem como o seu filho, sua filha trazer um brinquedo, uma boneca? Ah, não, pode ficar tranquilo. Então, o que ele fez? Mandou a filha preparar lá a boneca que ela mais gostava e levar para a escola. E os meninos, também que estudam nessa escola, né, levaram carrinhos, super-heróis. Então, as meninas levaram bonecas e os meninos levaram carrinhos. Quando ele foi pegar a filha dele na escola, ele viu algo que o estremeceu completamente. As professoras que estavam brincando com as crianças, elas estavam, na verdade, obrigando as crianças a trocarem os brinquedos uma com as outras, ou seja, as meninas brincavam com carrinhos e os meninos brincavam com bonecas. Então ele perguntou para uma das professoras: por que vocês estão fazendo isso? E a professora respondeu: é para que a criança entenda que ela pode ter outra opção sexual ao contrário à dela, ou seja, a menina pode ser menino e o menino pode ser menina. Isso é um absurdo, gente. Primeiro, porque não se trata de uma opção sexual. Já começa por aí. E segundo, porque essa tendência não está ligada ao cérebro, como alguns cientistas tentam alegar com suas teorias de ideologia de gênero. Isso é espiritual. Totalmente espiritual. Toda essa questão não passa de pura teoria, tá? A grande verdade que muitos, até teólogos, tá, não aceitam é que é uma tendência espiritual. Agora, presta muita atenção no que eu vou falar agora para você, para que você entenda porque tem homens que nascem com tendências femininas e tem mulheres que nascem com tendências masculinas. Preste atenção no que está escrito na Bíblia. Veja o que Jesus disse: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não achando, diz: tornarei para minha casa de onde eu saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. Isso aí está em Lucas
11, 24. Entenda o seguinte, quando um demônio ele é expulso de um homem que não leva, por exemplo, a palavra de Deus a sério, porque não é ovelha de Cristo, ele, no caso o demônio, é expulso por causa do poder do nome de Jesus. Mas como este homem não se converteu, o que acontece? O demônio acaba voltando. Quando chega novamente ao homem, o encontra espiritualmente limpo. Como diz ali, a casa está limpa e ornamentada. Então, esse demônio volta mais uma vez para esse mesmo homem, pois, como diz ali, este homem é a sua casa, entendeu? Porque a casa é o homem, entendeu? Pois esse homem não se converteu em Cristo e é por isso que a casa, ou seja, o corpo e o espírito desse homem pertencem ao diabo. Então o demônio volta para este homem que é a sua casa, tá? Abre aspas, a sua casa, fecha aspas, muito mais forte, trazendo consigo mais 7 demônios piores do que ele. O demônio traz consigo uma legião de demônios para marcar o território sobre esse homem. E a vida desse homem fica pior do que antes. Eu até estou falando isso, mas estou lembrando de algo, até vou dividir isso com vocês. O Bispo Macedo, da Universal, um dia ele estava falando que não conseguia entender por que os homossexuais chegavam na igreja, lá na Universal, cheio de demônios. E esses demônios eram expulsos. Ele levava lá os homossexuais para o altar, lá e tal, expulsava os demônios. E esses mesmos homens, que no caso eram homossexuais, eles até se convertiam a Cristo. Mas depois de algum tempo na igreja, frequentando os cultos e tudo mais, ele acabava sumindo, desaparecendo, e depois o bispo sabia, através de outras pessoas, que aquele homem voltou a ser homossexual e acabava sendo como antes era, né? Ou seja, voltou a ser homossexual, saiu da igreja, voltando às práticas, as mesmas tendências homossexuais que já tinha no passado. Bom, em primeiro lugar, Bispo Macedo, em primeiro lugar, me desculpe, mas é um falso profeta, tá? Já começa por aí. Segundo, o homem que é homossexual sempre tem um encosto que na Umbanda se chama pombagira, tá? A pombagira, na verdade, é um demônio que faz o homem querer ser mulher e a mulher querer ser homem. Talvez você esteja se perguntando, e por que esse demônio faz isso? Porque dessa forma, o homem tendo tendências femininas e a mulher tendo tendências masculinas são contrários à palavra de Deus que diz: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que a pombagira, na Umbanda, trabalha dessa forma, para descaracterizar o homem do qual Deus criou a sua imagem e semelhança. Entendeu? Talvez você esteja até se perguntando, mas Jackson, por que os demônios agem dessa forma com algumas pessoas e não conseguem agir da mesma forma com outras? Agora, então, vamos ao X da questão e você vai entender o que eu estou querendo falar desde o princípio. Presta muita atenção agora, presta muita atenção na parábola do semeador. Jesus disse: eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e as comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos o sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando olha só, presta atenção nisso que eu vou falar para você aqui. Não é à toa que Cristo fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque tem pessoas que têm ouvidos, mas não conseguem entender, não conseguem ouvir isso. Ela não consegue assimilar. Tem certas pessoas que você pode pegar a Bíblia, colocar, enfiar na cabeça da pessoa, e a pessoa vai dizer assim: poxa, mas tu está falando tanta coisa, mas eu não estou entendendo nada. Eu não consigo, eu leio a Bíblia, leio, eu não consigo entender nada. Eu não consigo entender nada. Então, por isso que ele diz assim: ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então presta atenção nessa continuidade aqui, presta atenção no que eu vou falar para você. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram acerca da parábola, essa parábola do semeador, entendeu?
Eles perguntaram, poxa, olha, a gente não entendeu direito o que queria dizer a parábola, você tem como explicar para a gente? Então Cristo disse o seguinte, a vós, presta atenção gente, olha só, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Opa, peraí, como é que é o negócio? Cristo disse isso? Disse. Vou repetir para você. E quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele com os 12 apóstolos, né? E mais alguns que estavam junto a ele, no caso seguidores, né? Perguntaram acerca da parábola do semeador. E ele, Jesus, disse-lhes, a vós, quem são esses avós? Os vasos de honra. Esses são as pessoas avós que ele, a vós, os vasos de honra, vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas os que estão de fora, quem são os que estão de fora? Vasos de desonra, o joio. Os que estão de fora, os vasos de desonra, todas essas coisas se dizem por parábolas para que, vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados pecados. Marcos 4, versículo 10. Marcos capítulo 4, versículo 10. Poxa, mas aí está sendo radical. Sim, mas aí que está a questão. Por isso está escrito lá, Jesus veio para o resgate de muitos. A palavra é muitos, não é todos, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. A palavra não é todos, a palavra é muitos. Ele veio para muitos, mas não é para todos, não. Como muitos padres, tem alguns teólogos, pastores, bispos acabam dizendo por aí, não, Jesus veio para todos e tal. Não, a Bíblia deixa bem claro que não é para todos. Tá? Não é para todos, é para muitos, e muitos não é todos. Presta atenção, Jesus disse que Deus é quem escolheu os que vão até ele. Veja só, Jesus disse, todo que o Pai me dá virá a mim. Vou até repetir, todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem enviou? Deus. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Presta atenção. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Jesus disse também o seguinte, olha só, presta atenção, hein? Isso está escrito em João 6,37, tá, o que eu acabei de ler. E agora eu vou ler para você o que está escrito em João 17,24. Presta atenção. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então quem é que escolhe? Deus. Por isso que ele diz, Pai, aqueles que me deste, né? João 17,24, ok? As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Jesus e seguem ele. Por quê? Olha aí, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, versículo 27. O que quer dizer isso? Ninguém vai arrebatar da mão de Jesus? Não vai arrebatar. Mas como assim? Então, você está dizendo que salvação não se perde? É isso que você está querendo dizer? Vou até falar mais uma vez, você tira a sua própria conclusão. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27. Outra passagem aqui, Jesus disse, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. João 15, 16, ok? Jesus disse, não me escolhestes a vós a mim, ou seja, quando você diz assim, não, mas eu aceito, e olha que tem pastor que diz, né, você tem que aceitar Jesus, a Bíblia não fala aceitar Jesus, a Bíblia fala receber Jesus. Então Jesus diz, não foi vós que escolhestes a mim, está lá em João 15, 16, ele diz, não foi vocês que me escolheram, não, eu é que escolhi vocês, tá? E ainda por cima eu nomeei vocês para que vocês vá e ainda dê frutos. Então quem escolheu? Foi Jesus.
Então, só para você poder entender melhor essa questão, tá? Vamos se aprofundar um pouquinho mais. Olha só. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Isso está escrito em Jeremias 1:5, ok? Presta atenção. Nele, Jesus, tá? Aqui está falando de Jesus, e está escrito em Efésios 1:11. Antes que você pergunte, eu vou até passar, se você quiser abrir sua Bíblia aí, Efésios capítulo 1, versículo 11, tá? Está escrito assim, ó. Nele, quem está falando? Quem é ele? Jesus, tá? Então, nele fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, capítulo 11. Isso quer dizer o seguinte, os pastores das igrejas por aí falam o seguinte, você tem que vir aqui porque você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que falar em línguas estranhas para você ser batizado no Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, até o diabo fala em línguas. Eu já vi gente incorporada com o demônio falando em línguas. Já busquei muito isso na minha vida. Mas aqui diz ao contrário. Eu não sei se você prestou atenção, vou até ler mais uma vez, só para você entender o que acontece na vida de uma pessoa que ele recebe a Cristo, que ele se converte, para ser mais claro, para você poder entender. Como é que uma pessoa se converte? Como é que é isso? Como é que ela recebe o Espírito Santo? Presta atenção, vou ler mais uma vez. Nele fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. E qual é essa palavra? Qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Entendeu? Entendeu agora? Quando você pegou na Bíblia para ler a primeira vez, porque se interessou, não é que você se interessou. Não é, eu que me interessei, não. É porque o Espírito Santo fez você se interessar. O que Jesus disse ali, o que a gente já leu até inclusive, né? Não me escolhestes vós a mim, está lá em João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Isso quer dizer que quem escolheu foi Cristo, quem escolheu foi o Espírito Santo, Deus. Então, presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso. Para mim é muito claro, mas eu vejo que para muita gente isso aí é difícil de ser entendido. É muito difícil de ser entendido. Muito difícil de ser entendido. A pessoa é selada com o Espírito Santo, não é quando ela vai buscar o Espírito Santo lá na igreja, lá nas quartas-feiras, hoje é o dia de busca do Espírito. Não é isso. A pessoa é selada com o Espírito Santo a partir do momento que ela começa a querer saber a respeito de Cristo. Ela tem tendências a querer saber mais a respeito de Jesus. Ela começa a amar o que Cristo fez, de dar a própria vida na cruz, de ter ressuscitado no terceiro dia para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele começa a se apaixonar por isso. Pela bondade de Deus ter enviado o próprio Filho para que todo que nele crê não pereça. Imagina, isso aí é algo que mexe realmente no mais profundo da alma da pessoa. Então, aí você já é batizado, é selado com o Espírito Santo da promessa. A partir do momento que você abriu a sua Bíblia e começou a ler, não foi que você, eu vou ler, eu quero... Não, eu vou ler. Mesmo que você pegue como se fosse uma história, eu vou ler porque é uma história legal, eu quero ver... Porque eu também fui assim. A primeira vez que eu abri uma Bíblia foi no livro de Gênesis. Eu queria saber como é que foi a construção do mundo e tal, e eu queria saber pela interpretação da Bíblia, que na verdade, vou ser bem franco para você, nem era a Bíblia, né? Era a Torá, né, dos judeus, e eu comecei a ler a partir dali e comecei a me interessar. Poxa, interessante essa história, e todo dia marcava ali um pouquinho, e no outro dia continuava a ler, quando eu vi estava lá já em Isaías, né? Então, o que fez com que eu me interessasse? Fui eu? Não. O Espírito Santo da promessa me selou para que eu pudesse entender, porque senão eu poderia abrir aquilo ali, eu ia abrir a Bíblia, ia sentir sono, não ia querer ter a vontade de continuar lendo,
Entendeu? É por isso que tem gente que você pode falar para a pessoa, contar a Bíblia, explicar para a pessoa, procurar mais Bíblia, e a pessoa diz, eu não estou entendendo, não consigo entender isso. Não, por mais que eu leia, eu não consigo entender. E aí me dá um sono tremendo, eu acabo dormindo, não consigo prestar atenção em nada. Você já viu? Não tem uma grande parte de pessoas que falam isso? Né? Gente até da nossa família, até vou dizer, tem gente até da nossa família que fala isso, pois é. Então, olha só, no livro de Apocalipse, tá? No livro de Apocalipse deixa bem claro que existem pessoas que não têm seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Veja bem, olha só, presta atenção, vai lá em Apocalipse 17, versículo 8, para você ler junto comigo. Vai lá, Apocalipse 17, versículo 8, tá? A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, presta atenção agora, aqui, ó. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda é. Isso está em Apocalipse 17, 8, tá ok? Mas vamos dar um pulo lá para Apocalipse 20, 15, vai lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. O que está escrito lá? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Olha só, não é possível. Como é que é? Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo? Mas como pode isso? Justamente porque o que diz assim, ó, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Por quê? Porque essas pessoas, na verdade, não são trigo, são joio. Olha, eu preciso que você, se você puder aumentar teu volume, seria até bom, porque eu preciso que você preste atenção no que eu vou falar para você agora, muito mesmo, porque isso aí vai matar toda. Se você já está em dúvida, ou se de repente pensa assim, pô, será mesmo? Se está naquele será mesmo, agora você vai ter a certeza do que eu estou falando para você, e isso vai bater profundamente nos seus pensamentos, na sua alma. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Jesus disse: o que semeia a boa semente, está lá, Mateus 13, 37, tá? Mateus 13, 37. Jesus disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus é o Filho do Homem. Então, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou, quem é? Quem é o inimigo que semeou? O diabo. Opa, peraí, só um pouquinho, vamos parar aqui. Tá, vamos lá, então Mateus 13, capítulo 13, versículo 37. Jesus disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. Jesus semeia a boa semente, tá? O campo, que é o campo? É o mundo. Ele está explicando uma parábola. As pessoas perguntaram para ele: poxa, mas como é que é essa parábola? Eu não entendi a parábola. Então ele começou a explicar a parábola. Então aqui, ó, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, tá? Os filhos de Deus. E o joio, quem são os joios? São os filhos do maligno. O inimigo que semeou, quem é? É o diabo. E a ceifa? A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Então aí Jesus continua explicando: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e os lançará na fornalha de fogo. Ali haverá choro e pranto e ranger de dentes. Então os justos, ou seja, os filhos de Deus, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque nem todos têm ouvidos para ouvir. Só ouve quem é ovelha. Tem que ter ouvido de ovelha para ouvir. Quem são esses que têm ouvidos para ouvir? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Está lá João capítulo 10, versículo 27. Entendeu?
Então isso quer dizer o seguinte: os filhos do maligno não ouvem e por isso não entendem. Então por isso que Jesus disse: aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Para quê? Para que vendo, vejam e não percebam, para que ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Tá? Mateus 4, versículo 10. Então você deve estar se perguntando: então você está querendo dizer que no mundo existe dois tipos de pessoas, os que são filhos de Deus, foram salvos por Cristo na cruz, mas também existem filhos do diabo, sementes do joio, que não creem e nunca vão crer na palavra de Deus? Olha, veja o que Cristo disse aos que não compreendiam ele: se Deus fosse vosso Pai, certamente você me amaria, pois eu saí do Pai e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Então por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não escutais, porque vocês não são de Deus. Ou seja, vocês são do diabo. Está em João 8, versículo 42. Então veja bem, se você está me ouvindo até agora e não desligou o rádio, você pode ter certeza de uma coisa: que você é ovelha de Cristo, tá? Sem erro nenhum. Eu tenho certeza absoluta que se você está me ouvindo até agora e não desligou o seu rádio, pode ter certeza que você é ovelha de Cristo. Por quê? Porque quem é da semente de Satanás, quem é do joio, não aguenta esse tipo de pregação. A tendência dessa pessoa é não concordar ou discordar dos versículos apresentados até aqui e desligar o rádio imediatamente. Por quê? Porque o diabo não vai deixar que um filho dele seja convertido. Lembra do que Cristo falou sobre a parábola do semeador? Logo depois ele explicou a parábola, ele diz: aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Marcos 4, versículo 10. Então quer dizer que uma pessoa que ouvir isso e crer em Cristo, seja ela quem for, seja gay ou não, né? Seja vaso de honra ou não, seja trigo ou joio, pode se converter em Cristo e se salvar? A resposta é sim, pode. No entanto, se essa pessoa é semente do diabo, ela não foi posta para isso, gente. E justamente por isso ela não vai crer e jamais vai se converter, pois ela é semente do joio, ela foi posta para isso. Entende? Meu amigo e minha amiga, se você tem ou já teve tendências homossexuais, mas está ouvindo essa pregação até aqui e não se sentiu mal e nem quis desligar o rádio, é porque você é semente do trigo e filho do Deus Altíssimo. O joio pode até imitar o trigo por algum tempo, mas logo ele volta a fazer coisas do joio. E o trigo, da mesma forma, também em certo momento da vida pode imitar o joio, mas logo ouvindo uma pregação como essa que eu falei para você aqui, ele pode até se arrepender e voltar a fazer as coisas do trigo. Então, enquanto temos ar em nossos pulmões e ar entrando pelas nossas narinas, sempre temos tempo de dobrarmos nossos joelhos e pedirmos perdão a Deus. E Ele, Deus, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai nos perdoar de todos os nossos pecados, o que cometemos no passado, no presente e até mesmo os pecados do futuro. Pois Cristo pagou com a própria vida naquela cruz, jorrando sangue inocente, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Incline sua cabeça e vamos orar a Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Yeshua, Jesus Cristo, eu entro na Tua presença, meu Senhor. Te peço por essa pessoa que está orando comigo, ouvindo através da internet, que essa pessoa, seja lá onde ela estiver, se for no Brasil ou fora do país, um brasileiro que estiver em qualquer lugar do mundo, estiver ouvindo essa oração, estiver orando junto, meu Senhor, te peço para que o Senhor venha visitar essa pessoa, meu Deus. Faz com que essa pessoa venha sentir a Tua presença, meu Deus. Meu Deus, o Senhor é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, está em todos os lugares, meu Deus. O Senhor conhece todos os problemas dessa pessoa. O Senhor conhece todas as tendências dessa pessoa, seja lá qual for, meu Senhor.
porque o Senhor sabe até os pensamentos da pessoa. Antes mesmo da pessoa proferir qualquer palavra da sua boca, o Senhor conhece, pois o Senhor é Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que existe. Então eu te peço, em nome do teu Filho Yeshua, Jesus Cristo, meu Senhor, para que o Senhor venha visitar essa pessoa, meu Deus. Que o Senhor venha colocar a tua mão sobre o coração dessa pessoa, sobre a alma dessa pessoa, meu Deus, e venha fazer com que essa pessoa venha crer na tua palavra. Faz com que, meu Deus, essa pessoa venha entender isso. Que essa pessoa tenha ouvidos para ouvir, como ouvido de ovelha, porque elas são do teu rebanho, meu Deus. Só existe um pastor, que é Cristo, e só existe um rebanho, que é a tua igreja, que está em todo lugar. Em todo aquele que é cristão, ele faz parte da tua igreja, meu Deus. Então eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, para que o Senhor, meu Deus, venha tocar no fundo da alma dessa pessoa, para que ela, meu Deus, venha a entender a tua palavra, que ela venha, meu Deus, a se converter em ti, que ela venha ter um encontro com o teu Filho, que ela venha receber do teu Espírito Santo e ela venha te adorar em espírito e em verdade, assim como o Senhor merece. Eu te peço isso em nome do teu Filho Jesus Cristo. E te dou graças, porque sei que tu é fiel e justo para cumprir a tua palavra, porque tu és justo e justificador. Eu te agradeço, meu Senhor e meu Deus, em nome do teu Filho Yeshua, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia. Você está ouvindo a Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia. Uma emissora da página Jesus Cristo no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e Tumblr. Jesus Cristo Web Rádio, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.